Olá, meu nome é Fabiana Stanislau, eu sou estudante do curso de jornalismo da Universidade Federal do Acre e vim apresentar para vocês a revista A Catraia, que é uma das finalistas da modalidade revista impressa aqui no Expocom Norte 2020. Bom, a revista A Catraia, ela foi composta por 2 edições e a gente já pode até apontar que ela foi um marco no curso de jornalismo aqui da UFAC, porque ela é considerada o primeiro produto em formato de revista feita dentro da disciplina de Jornal Laboratório 2. Foi um desafio muito grande, porque na verdade dentro da grade, né, do curricular, a ideia era continuar com o formato de jornal impresso, mas a nossa professora, a Emanuele Falqueto, ela quis inovar e jogou, né, o desafio para a turma. E depois de uma certa discussão ali, a gente resolveu aceitar e topar fazer uma revista do zero. Então, todo o processo de produção da revista ficou por conta dos alunos do 6º período. Com a supervisão da professora Emanuele, a gente apurou pauta, elaborou reportagens, produziu fotografias, a gente ainda fez, né, montagens, executamos também o projeto gráfico. Foi uma ação coletiva, desafiadora, mas que no final deu super certo. A linha editorial da revista foi concebida para englobar assuntos que interessam a comunidade acreana e amazônica, e toda a concepção das reportagens foram também coletivas. Então, o pessoal se dividiu em duplas, trios, e cada um selecionou aquilo que mais convinha e que tivesse a ver com as editorias que a gente já tinha selecionado na reunião da linha editorial. A gente também buscou inovar na questão das editorias. Então a gente criou 2 grandes editorias, uma geral que foram compostas, né, que foi composta por 2 alunas, as quais elas acompanhavam a produção das matérias, tanto na questão textual e das fotografias, na questão dos entrevistados, juntamente com a professora Manuela. E a outra editoria, também composta por outros 2 alunos, a qual eu fiz parte, era a editoria gráfica. Então a gente ficou responsável por criar um projeto gráfico para a revista. Então a partir disso a gente pesquisou diversas publicações acadêmicas e não acadêmicas e criamos um layout para a revista, né, com tipografia e tudo mais. Conseguimos também agrupar isso, né, de uma maneira didática para que as pessoas também pudessem fazer parte da diagramação. Então isso também foi uma inovação. Além das pessoas, de todo mundo escrever, desde os editores, a gente também escreveu matérias, todo mundo também fez parte da diagramação. Então a gente, como editores, acompanhava o pessoal na diagramação. Então a gente ajudava eles nas questões, né, de enquadramento, né, tinha todo um padrão de fonte, de texto, né, de cor. Então a gente conseguiu criar tudo isso juntamente com os editores da editoria geral. Então, com tudo isso, a gente buscou trazer uma roupagem diferenciada para o que já tinha sido produzido no curso. Escrever sobre assuntos que talvez não estavam ou ainda não estejam constantemente na mídia, mas que não deixam de ser interessantes e ainda acrescentando um conhecimento para a população. A revista foi pensada a partir da ideia de melhorar o mundo com pequenas atitudes, dar voz às histórias do cotidiano e falar mais da essência e das vivências das pessoas. Então, o processo de produção da revista ficou por conta de 34 estudantes, que apuraram pautas, vasculharam dados, acharam personagens, contaram histórias, produziram fotografias, charges, infográficos e ilustrações, até chegarem à elaboração de reportagens em profundidade. A gente até fala que a Catraia é um jornal revistoso. Bom, para quem não conhece, Catraia é uma embarcação
de pouco calado, que pode ser movida pela ação do vento, do remo ou do motor. E aqui no Acre, ela é muito utilizada no transporte de passageiros. Então, por isso, a gente pensou também de fazer uma diagramação, principalmente da primeira edição, que fosse voltada ao tema mesmo da navegação. Então, a gente criou elementos, né, gráficos que remetessem para que as pessoas navegassem junto com a gente no decorrer da revista. Então, em todas as páginas a gente colocou barcos, ondas que remetessem a essa sensação. Já na segunda edição, como o tema era sobre os cortes, né, das universidades, os cortes de verbas, a gente já teve ideia de trazer a questão da tesoura e de traços pontilhados para que as pessoas pudessem recortar, né, e que elas pudessem ter uma ação ali também de tentar tesourar alguma coisa ou algo nesse sentido. Então a gente sempre tentou aliar essa questão gráfica com as principais ideias da revista. Além das charges, que a gente também colocou nas duas edições, as contracapas também serviram como uma espécie de crítica social. Então, na primeira, a gente criou uma espécie de spoiler para a segunda edição, com uma crítica aos cortes das universidades. E na segunda edição, a gente fez uma espécie de crítica em relação à reforma da Previdência. Então a gente passou filtro de envelhecimento no rosto de todos os participantes da revista e colocou um antes e um depois para mostrar, né, para fazer uma crítica que a gente não ia se aposentar, que a gente ia continuar trabalhando até velhinho. A reportagem sobre pobreza na cidade de Rio Branco foi a manchete principal da primeira edição, destacando como as medidas do atual governo federal afetam as políticas públicas de assistência social e segurança alimentar, além do risco de colocar o Brasil novamente no mapa da fome. A edição contou com 17 reportagens, com uma miscelânea de assuntos como violência contra a mulher e temas leves. Já na segunda edição, foram elaboradas 18 reportagens, com destaque aos cortes na educação superior, como eu já tinha dito, e também a gente trouxe reportagens sobre o mundo feminino e suas diversas lutas diárias, o drama dos agentes penitenciários, o esporte como ferramenta de cidadania e histórias de vidas de pessoas diversas e singulares.